Boa tarde, galera, tudo bem? Galera do EJAD, coisa boa, grata satisfação reencontrá-los. Estamos aqui nessa continuidade difícil, né? Nesse processo difícil da situação, mas parabenizá-los pela resistência, né? Aqui eu acredito que nós já passamos pelo pior, nós estamos caminhando já para uma abertura, estamos caminhando já para a amenização da situação, tudo. Parabenizar pela resistência, pela fortaleza, pela fortificância desse momento em que cada um de vocês tem resistido e tudo. E eu estou aqui para contribuir para o engrandecimento da intelectualidade de vocês, né? Vamos esquecendo que o governador pediu uma prorrogação e tudo. Está tudo indefinido, né? Deveria ter terminado aqui e tudo, mas ele não permitiu, através do novo decreto, todas as aulas, os anos estão sendo prorrogados um pouco para ver como é que fica essa questão da Covid-19, né? Então vamos dar continuidade, a JAF não parou, o EJAD não parou, e nós vamos trabalhar hoje com a questão do Brasil pós-Segunda Guerra, né? Que na área de humanas eu estou trabalhando com o contexto da história, né? Lembrando que assim, até mais ou menos 1929, nós tínhamos a economia da política café com leite, aqueles grandes fazendeiros, cafeicultores, que tomou o poder da República da Espada e tudo, era um governante de Minas, Leite, São Paulo, Café, República Café com Leite e tudo. E que o Brasil passa a modernizar, o mundo passa a se modernizar, passa a se urbanizar, as fábricas começam a aparecer, e não fazia muito sentido ter aquela economia agrário-ruralista, com governantes também agrário-ruralista, né? E chega o Getúlio Vargas, faz a Revolução em 1930, assume o poder, entendeu? Governa 2 anos sem mandato, né? sem voto, né? Isso até explode a Revolução Constitucionalista em 1932, em que São Paulo vai exigir eleições, vai exigir uma nova Constituição. Ele faz essa eleição, é eleito, governa em 1974 constitucionalmente, cria a aeronáutica, faz assim a revolução industrial brasileira, as siderúrgicas, as metalúrgicas aparecem, né? Bota a mulher para votar e tudo, e ele consegue um segundo mandato e vai governando e tudo, né, com o período constitucionalista. Quando chega 1939, ele dizendo que estava sendo ameaçado pelas esquerdas, né, pelos regimes comunistas, né, assim, a Aliança Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, que eram 2 movimentos, um de caráter comunista, que tem a pessoa do Prestes, né, esposo da Olga Benário, tudo, que queria implantar o regime socialista aqui no Brasil, e também a Aliança Integralista Brasileira, que era justamente implantar o regime fascista da Itália aqui, né? Quer dizer, ele por ser capitalista, ele por ser republicano, presidencialista, não queria que esse sistema chegasse até aqui, né? E ele, em parceria com os Estados Unidos, ele passa a entrar na Segunda Guerra Mundial como um ditador, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, as autoridades brasileiras, Congresso, Senado, Exército, vai chegar e dizer, não, nós vamos redemocratizar o Brasil. Por isso nós estamos num período de redemocratização, apesar de ser o general Eurico Gaspar Dutra, o presidente eleito e colocado por Vargas, porque não foi realmente uma redemocratização popular, né? Não foi assim um representante do povo que foi eleito, foi justamente a influência de Vargas, mas assim, tirar o caráter de regime ditatorial, porque se o mundo se opôs, galera, ao regime ditatorial do nazismo lá na Alemanha, e sabia que era um movimento altamente truculento, altamente ruim para a nação, não ia aceitar um movimento desse aqui no Brasil. Então, Vargas é deposto, se abre uma nova eleição, e o seu general Eurico Gaspar Dutra passa a governar esse país, entendeu? Inclusive, o Júlio Alenquer vai nascer com a gestão dele. Você vê essa plaquinha aí, foi o nosso presidente da República que criou, esse Eurico Gaspar Dutra que criou o Júlio Alenquer Fontinelli. Depois você vê aquela placa ali, só a título de curiosidade. A primeira coisa que faz é a Constituição Liberal, né? A palavra liberal já soa muito bem, já vem de liberdades, já vem de antiditadura, antimonarquia, antigovernos autoritários, né? Aí percebe-se os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é a marca maior da democracia, né, pessoal? Por mais que os poderes, quem entra no poder, seja executivo, legislativo e judiciário, assim, pode entrar pessoas que são ruins, bandidas, mal intencionadas,
ladrões, assim, para ser prefeito, presidente e tudo, juízes corruptos que vendem a sentença para traficante, deputadas que mandam matar marido e tudo, mas assim, os três poderes permanecem lá, em que as pessoas ruins sejam retiradas ou não aceitas, ou que de alguma forma não cheguem lá, porque essa harmonia dos três poderes, essa queda de braço, é que faz com que os direitos humanos, os direitos constitucionais, os direitos civis sejam garantidos, tá ok? República com o direito de voto do povo, né? Votando no presidente, através do voto secreto, né? Se não tivesse o voto secreto, é necessário que se diga que durante muito tempo, na República Cafeira, República Leiteira, era o voto de cabresto, né? Em que as pessoas, os jagunços dos presidentes, dos grandes coronéis, obrigavam as pessoas a votar nele, tudo. Quem não votasse tinha as represálias terríveis, de natureza violenta. Agora, esse voto secreto, ninguém sabe quem é quem no jogo do bicho. Todo mundo vai lá fazer o seu papel, vai fazer a sua contagem e tudo, ninguém vai indicar. Justamente esse voto é para evitar represália, né? E era uma Constituição um pouco excludente, né? Porque não votavam analfabetos, nem votavam soldados e nem votavam os praças, né? Os praças da Polícia Militar, o quê? Os policiais do baixo calão, soldado, cabos, sargentos, etc. Né? Eu não sei por que esse povo era excluído, né? Tinha liberdade de opinião, né? Que aí também necessário que se diga que o mundo todo vai explodir a televisão e o rádio, a revolução do rádio e da televisão. Como nós éramos um pessoal ligado aos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América, o grande vencedor da Segunda Guerra, vai assim expandir os meios de comunicação no mundo, assim, liberdades e tudo. Ele queria a liberdade de expor seus filmes, liberdade de expor as suas séries, as suas músicas, a sua cultura. Não seria interessante que a gente tivesse assim os meios de comunicação, digamos assim, sem uma liberdade, sem as pessoas chegarem nas praças e tudo, e debaterem, questionarem, lerem o que tinha que se ler e questionar esse novo mundo que ora nascia após a Segunda Guerra, né? Autonomia para os estados e municípios, né? Que isso é mantido até hoje, né? Um exemplo, aqui agora na pandemia, que muitas vezes o que o governo federal proibia, o município tinha, assim, a autoridade, assim, por exemplo, de usar máscara, por exemplo. Se fosse pelo governo federal, certamente as pessoas não estavam usando máscara, mas pelos decretos estaduais está aí a questão da máscara, né? A questão dos lockdown, né? Então, assim, você percebe agora, historicamente, no meio dessa nuvem negra que nós estamos passando, assim, o que é a autonomia dos municípios. Os municípios têm as autoridades perante o governo de Brasília, mas nunca uma lei municipal ou estadual pode passar por cima de uma lei federal. Por exemplo, o Ceará não pode usar um decreto que vai extinguir a Marinha, o Exército Aeronáutico de atuar aqui no nosso planisfério. Não tem condições. Assim, a Polícia Federal não tem atuação, não vai ter uma atuação nenhuma nesse sentido, entendeu? Então, agora nós temos o que? A política externa, né? O que seria a política externa, né? Cortou relações com a Rússia, né? A Rússia é socialista, entendeu? Ele, como seria um grande parceiro dos Estados Unidos, certamente ele não teria como assim ser um parceiro da Rússia, que a Rússia estava implantando o seu sistema socialista, enquanto aqui era capitalista. Então nós éramos um parceiro, como estamos até hoje, secularmente parceiro na cultura, na economia, nos costumes e nesse sentimento americano que se tem, que na verdade nós não somos tão americanos igual como eles são. Nós somos um tipo de americano, temos um tipo de americanidade que eles também têm outra completamente diferente. Eu acho que eles são mais ingleses do que latino-americanos como nós, né? Mas permanece essa situação, que os nossos canais de televisão, os nossos laços culturais e econômicos são muito próximos. E a gente tinha que tomar uma distância da Rússia por conta que nascia a Guerra Fria, que era justamente os Estados Unidos contra ela, né? Assinou o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né? Como também a OEA, né? Ele passava a ser o chefe de toda essa América, né? Se alguém invadisse a Guatemala, invadisse o Brasil, os Estados Unidos estariam de prontidão, justamente para defender, como se fosse a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que esse acordo militar, sinceramente, quem invade a um país europeu, toda aquela aglomeração de país vai lá defender
é como se fosse uma lei de gangue, né? Então, esse Tratado Interamericano de Assistência Recíproca é uma espécie assim, de gangue, mexeu com um, mexeu com todos, né? Liberdade ao capital estrangeiro, né? Justamente as multinacionais, entendeu? As pessoas, principalmente o capital norte-americano, viria fazer investimento aqui, pela Coca-Cola, pela General Motors, enfim, né? O plano SALT, né? Também saúde, alimentação, transporte e energia, fazer uma reestruturação econômica desse país, fazer com que esse país tivesse o seu crescimento, a sua modernidade, né? Através dessas áreas, né? E chega a 1951 e acontece uma nova era Vargas. O Getúlio Vargas que tinha governado em 1932 sem mandato. Em 1932 até 1939 com mandato, sendo votado. De 39 a 45, no regime ditatorial, fazendo assim 15 anos de era Vargas, e ele sendo considerado como o pai dos pobres, ficou historicamente o homem que modernizou o Brasil, que pelas medidas dele, pelas constituições dele, tipo assim, construir a aeronáutica, fazer a Revolução Industrial Brasileira, dar o voto para as mulheres, fazer as leis trabalhistas. Aí, certamente, o Getúlio Vargas ficava com um gostinho na boca de querer voltar a ser o presidente da República. E isso se fez. Ele conseguiu tanto poder que, por 10 anos à frente da morte dele, quem dizia que era candidato de Getúlio Vargas era eleito facilmente. Alguém na história do Brasil, galera, tem Getúlio Vargas como o cara da história do Brasil. Assim, o respeitado, o honorável, né? Então ele passa a assumir, né? Já mudando uma nova postura, já traz um sistema nacionalista, um sentimento de amor, um sentimento de defender o Brasil, de ser Brasil para os brasileiros, a nossa cultura, o nosso mercado, o nosso capital tem que ser para nós e vamos espantar a influência estrangeira, que essa influência estrangeira, historicamente, o mundo começava a passar, porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fazem um projeto de trazer os seus exércitos, como também a Europa, que ora dominava a África, que ora dominava a Sul da Ásia, que ora dominava as partes da América, recolher o seu exército e mandar, assim, as suas multinacionais, que permanecem até hoje, a manter as antigas colônias sob o seu jugo econômico. Então, o capital estrangeiro tinha que se expandir pelo mundo. E o Getúlio Vargas vai de encontro a quem? A esse capital estrangeiro e o grande poder dos Estados Unidos, que ora tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. E que ora tinha feito uma parceria com o Japão e que ora tinha feito uma parceria com toda a Europa, através do Plano Collor e do Plano Marshall. E estava disposto a desenvolver os seus investimentos no planeta Terra. E aí, começa Getúlio Vargas a ser uma pedra no sapato dos investimentos estrangeiros. No discurso que ia defender o nosso Brasil, a nossa economia, a nossa brasilidade, né? Aí o homem como é bom, o homem como é espetacular, ele vai criar a Petrobras, né? Com o slogan, o petróleo é nosso. Os olhos do capital estrangeiro quer o petróleo brasileiro, porque era a base de desenvolver toda essa economia multinacionalista que ora nascia no mundo. Aí começa aí um protesto entre Getúlio Vargas e os interesses dos Estados Unidos aqui, que é a oposição ao capital estrangeiro, né? Então ele começa a ter grandes dificuldades, entendeu? Começa assim, aquela parte suja da política não brasileira, mas do mundo, assim, começaram assim, assassinatos, começaram a ataques, assim, tudo, sequestro, essas coisas todas, tudo, e todo mundo assim associando a questão do governo, o governo passa a entrar em crise, o Congresso passa a ficar contra, os generais passam a ficar contra, pede a renúncia de Getúlio Vargas e ele disse que só saía morto. Aí chegou, na verdade, ele consumou o fato, dia 4 de agosto de 1954, ele apareceu morto lá e tudo. Até hoje é uma polêmica muito grande, se não sabe se foi um suicídio ou se foi, na verdade, um assassinato e tudo. Tem até uma série que passou agosto e tudo. Mas o certo é que ele tirou, a vida dele foi tirada, foi ceifada e foi embora um grande brasileiro, como ele mesmo disse na carta testamento dele. Eu saio da vida para entrar na história. Então o papel dele, Getúlio Vargas, assim que cai no Enem, você que vai fazer o Enem tudo, veja 4 etapas, as grandes 4 etapas do período Vargas, né? O período que ele governa sem mandato, que ele é constitucionalista,
o período que ele é ditador e que ele é constitucionalista novamente, sendo eleito pelo povo, porém com a postura altamente nacionalista, altamente Brasil para Brasil. Né? E também chega o fim à era Vargas, da pessoa do Vargas, mas o mito Vargas, a figura do Vargas, o personagem carismático, poderoso e influenciador do Vargas permaneceu ainda a posteriores em algumas políticas. Então essa é a nossa página da história brasileira, falando sobre Vargas e Eurico Dutra. Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem e eu espero demais, por demais, a gente se encontrar novamente e continuar nossas atividades intelectuais. Boa tarde, se cuidem.